sei como é que os senhores estão hoje nos seus escritórios, mas lá no nosso, todos os dias, eu estou com a minha turma aqui, nós todos os dias temos ali dúvidas, nós temos ali preocupações, e estamos sempre, nós que advogamos na área do direito do trabalho direcionada ao empregador, cuidado especial, muito silencioso, nesta nossa nova modificação da CLT, nas regras da lei, né, que é a nossa Lei 13.467, que está nos deixando os operadores do direito um pouquinho preocupados. Estou aqui com vários amigos meus, de todos os dias de audiência, né, que estão aqui nos prestigiando, e eles sabem tanto mais quanto eu, e isso aqui é só uma troca de ideias. Então, sem muito palestra, e mais um comentário geral sobre a reforma da lei. Muito bem, a nossa Lei 13.467... eu tenho que mudar, né? Viu? Eu falei que eu não sou palestrante. Já que eu aperto aqui, só... Ok? Muito bem. A nossa Lei 13.467, que ela entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, o ano passado, nós temos aí 9 meses de uma lei. E nessa turbulência de aplicação da nova lei, nós ficamos um período ali meio que inseguros, não que nós não estamos seguros, mas ficamos meio que sem saber para onde caminhar, e sempre orientando a ter calma. E aí veio aquela medida provisória, que foi a medida provisória 808 de 2017, que ficou um lapso temporal ali até abril, e que agora ela perdeu a sua eficácia. Então, de abril para cá, nós estamos aplicando as regras da lei. Estamos tentando aplicá-las, né, de uma melhor forma possível. E aí, eu trouxe aos senhores, escolhi alguns, assim, assuntos polêmicos ou não, mais direcionados a nós da advocacia, para que a gente possa trocar uma ideia aqui hoje e trazer, assim, um geral, só para a gente sempre melhorar os nossos conhecimentos. Nós temos agora, também, em junho, que foi a Instrução Normativa 41, deixa eu só passar para nós aqui já, né? Que é a Instrução Normativa 41 de 2018. Ela foi aprovada por unanimidade pelo nosso pleno de TST, ela não é de uso obrigatório, mas ela é um norte para nós. Um norte para que a gente não tenha uma insegurança jurídica completa. Então, nós estamos, né, pegando a instrução normativa, estamos assim pincelando, quando nos interessa. Quando não nos interessa, a gente pouco fala dela. Mas só para que a gente saiba que ela existe, que está ali, e que o Rodrigo está rindo ali, né? E aí, quando a gente possa aplicá-la. Então, temos a instrução normativa e que a gente tem que dar uma atenção. E aí, eu escolhi para nós, para a gente falar um pouquinho dos nossos honorários periciais. Está lá exposto no artigo 790, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária de assistência judiciária gratuita. Aqui nós temos uma situação bem particular, né? Por quê? Porque os honorários periciais, quando a parte tem assistência judiciária gratuita, como ela vai pagar? Então, nós temos a Resolução 66 de 2010, que nos dá um limite de até R$1.000. Quando o juiz, em algum momento, aumenta esse valor, ele precisa justificar o porquê deste valor hoje sendo cobrado a mais. Nós também temos situação aqui de quando os juízes vêm e cobram esse pagamento antecipado. Não é para ser cobrado. Então, os escritórios de advocacia estão fazendo mandado de segurança para que essa cobrança não seja feita anteriormente. E com relação a esta Resolução 66 de 2010, quando não tem assistência judiciária gratuita, aqui nós não vamos falar e aí de patamar, né? Então, qualquer valor ali será devido. E aí são os nossos casos para quem advoga, né? Para as empresas, nas nossas preocupações e também discussões e sempre impugnação dos valores aí, hoje, a título de perícia dado num processo de uma reclamatória trabalhista. Estou rápida, né? Vou mais devagar. Só para a gente podendo ir. E aí, lá na instrução normativa, no artigo 5º, ela diz o seguinte: não se aplica a cobrança dos honorários periciais antes da vigência da lei. Então, nós estamos lá no artigo 5º, uma proteção legal para que nós podemos dar um marco inicial em que momento terá a cobrança dos honorários periciais. Então, aqui, nesse caso, a gente usa a instrução normativa, né, quando nos interessa.
Quem quiser, depois eu posso deixar disponível, né, esses slides aqui, é só para a gente conversando e falando juntos, né? E aí vem, para nós aqui, não tem como não ser tão ou quanto importante falar dos nossos honorários advocatícios. Todos nós sabemos que antes nós não tínhamos, né, condenação em honorários advocatícios, a não ser aqueles que tinham situação com relação sindical, e nós aqui, operadores do direito na área trabalhista, não tínhamos nossos honorários sucumbenciais. Vocês sabem que quando veio, eu vou fazer um parênteses, quando nós estávamos estudando toda a reforma, e nós saímos do estado de Santa Catarina todo falando sobre ela, eu juro por Deus para vocês que eu nunca, mas nunca na minha vida imaginei que a reforma da nossa CLT traria um prejuízo, um impacto tão grande para a nossa advocacia nacional. Eu achei que as coisas elas fossem, com o tempo, se amoldando. Mas o impacto para nós, advogados que atuamos nesta área, ele foi um impacto triste. Ele foi um impacto forte. E aí, como o doutor Brincas hoje falou aqui, nós estamos tentando que nos moldar essa situação. Moldar essa situação. E isto, para nós, advogados que vivemos a advocacia, nos preocupa consideravelmente. E aí eu eu conversava com os meus colegas advogados, falando dos honorários sucumbenciais, que coisa mais boa, que agora nós teríamos direito a ele, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, tem que entrar ações para a gente ter direito. Mas tem que vir para que a gente possa discutir os nossos honorários advocatícios. Mas vamos na regra da lei. Quem sabe, com o tempo, isto vai se modificando, e eu vou falar um pouquinho depois sobre a liquidação dos pedidos, que é onde eu acho que a coisa vai dar uma clareada, vai abrir mais, né, doutora Caroline? Nossa professora de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho na Unisul. Então, a gente imagina que isso ainda possa, melhor aqui, nos dar um caminho para a advocacia. Muito bem. Então, nós sabemos ali que no artigo 791 da nossa CLT está: ao advogado, ainda que em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, mínimo de 5% e o máximo de 15%. Certo? E aí, esse valor de 5% e máximo de 15%, nós já começamos a executar alguns lá no escritório. Nós já conseguimos, porque aqui nós temos a relação de sucumbência, né, dos seus pedidos, e é onde a gente tem direito a esses honorários, principalmente quem advoga para o seu reclamado, e aí quando há a sucumbência ali, né, de perda de pedidos, e é onde a gente está fazendo um cálculo mais ou menos para poder ter direito a esses honorários. Então, nós estamos começando ali 500 pila, 300 pila, R$1.000, estão rindo ali, mas é mais ou menos o que a gente vai indo dentro do nosso pedido. E como que a gente calcula esse valor? Nós calculamos ali com relação à liquidação da sentença, proveito econômico e o valor atualizado da causa. Então, temos de 5% a 15%. Na hipótese de procedência parcial, o que acontece aqui? O juiz ele arbitrará os honorários de sucumbência recíproca. E, graças a Deus, né, com as nossas regras do novo CPC, não há compensação de honorários advocatícios. É nossa verba alimentar, é o que nós temos de direito, então aqui também não tem compensação. Posso só servir uma aguinha? Ah, está aqui. E aí nós temos aquela questão que quando se tem assistência judiciária gratuita, né, a gente recebe lá uma sentença boa, e aí diz assim, nós, principalmente reclamados, ganhamos, temos uma sentença boa, praticamente 99%, e aí pouco tem a receber, o nosso percentual é muito maior do que o valor que tinha, de que forma isso vai ficar? Esse crédito nós vamos receber ou na própria ação judicial, né, quando estamos falando de assistência judiciária gratuita, ou, se não receber, ficará suspenso no seu período de 2 anos, para que a gente possa um dia cobrar. Quando não tem assistência judiciária gratuita, e aí, em alguns casos, nós também estamos tendo no escritório, e aí a gente tem um título executivo, judicial, e a gente vai cobrar da melhor forma que ali for possível para nós. Então, ainda a gente tem esse problema dos nossos honorários de sucumbência aqui nesta questão, quando a parte tem assistência judiciária gratuita. O benefício. Existe uma ação direta ali de inconstitucionalidade, eu não sei se está ali, a 5766, questionando a constitucionalidade deste parágrafo 4º, que é com relação
a parte final da assistência judiciária gratuita. Confesso a vocês, eu falo isso no escritório, eu acho que vai pegar. Então, assistência judiciária gratuita, cara, não sei se ainda vai nos pagar honorários. E até eu comentei no escritório, na verdade, essa regra, né, tinha que ter colocado no nosso CPC, que aí nós também teríamos direito lá. Então, um faz um bem de um lado e o outro dá uma segurada. Se fizesse um total, nós teríamos direito, né? E para nós ficaríamos bem melhor. A Suzana está assim, ó, pensando nos honorários, né? Batendo ali, fica assim, ó. Com relação aos nossos honorários advocatícios, ali sucumbenciais, nós temos duas divergências, né? Uma do TST e outra do STF. Lá na instrução normativa do TST, quando é que se condiciona o recebimento desses honorários advocatícios? Depois da vigência da lei, novembro de 2017. Já o STF, e aí eu falo no escritório, você se agarre no STF, fique no STF. Doutor, estamos tentando, que Deus nos permita que consiga. Já o STF entende que seria no momento da prolatação da sentença. Então, já que existe esta possibilidade, vamos nós, operadores do direito, tentar. Cláudia, qual é o entendimento majoritário? É óbvio que é com a vigência da lei, né? Então, fica esse parênteses para nós também, para a gente pensando juridicamente que forma a gente pode receber. E aí eu trago aqui para os senhores, depois eu posso passar o material, né? Inclusive o número do processo. Muito bem, eu não sei como é que vocês estão nos escritórios de vocês. E aí os meus alunos, eu falo assim, sala, às vezes eu dou uma roubadinha da aula da Carol, porque eu dou aula sobre direito empresarial e a gente mistura um pouquinho e ajuda um pouquinho, contribui, atrapalha um pouco a Carol, judia da Carol, volta e vai. Com relação à multa da testemunha. Alguém já passou por um processo aqui, os nossos colegas advogados, que os seus testemunhas estão? Levanta a mão para mim se já passou por essa situação. De lá instruir a audiência, a tua testemunha levar ainda uma litigância ali e multa. Não? Oh, então é só eu que já passei por isso. Nós no escritório estamos... E olha que é testemunha, inclusive, do reclamante. Não estou nem falando que eu estou instruindo as minhas. Tá? Até porque a gente não instrui, né? Então, nós estamos falando de multa aqui e está lá no seu artigo 793-D da CLT que diz: aplica-se multa prevista no artigo a Gi rindo também, né, Gi? 793-C, desta consolidação, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos, omitir fatos essenciais a julgamento da causa. O problema é esse, intencionalmente. A gente está assistindo cada coisa. Hoje, a forma, e agora eu vou até me desarmar um pouquinho, né? Porque a forma que está sendo conduzido as nossas audiências com a nova regra da lei, né? As testemunhas têm medo de chegar lá. Hoje nós temos a posse da doutora Mini, eu vou representar o doutor Paulo Marcondes Brincas na posse, e lá no meu discurso eu vou falar sobre isso. Vou lá para defender a nossa advocacia e eu vou dizer isso. Já que hoje está indo para um patamar como desembargadora, que pense na situação quando nós, advogados, estamos lá, defendendo o nosso cliente. E hoje as situações estão muito, muito constrangedoras. Quem faz, quem trabalha, quem ainda... Já veio me avisar que tem minuto? Não, né? Ah, bom. Oh, só porque eu sou da casa? Calma, Thaís. E aí, quando nós estamos falando de testemunha, dá medo quando elas chegam já na sua sala. Ele já chega dizendo assim, olha, a senhora será presa, a senhora já sabe disso, né? A senhora sabe quanto é a multa? O seu advogado está pedindo aqui 100 mil reais e a senhora vai pegar no mínimo 10 mil reais. O cara começa a tremer. Eu pego... Então, a gente que está na prática vê isso. Mas vamos entrar na ensino e aplicação da lei, né? Então, este intencionalmente é uma discussão nossa, né? A multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Aqui também existe um procedimento. Nós estávamos discutindo no escritório exatamente este procedimento. Eu fiquei assim, ó, como é que ele vai condenar a testemunha à multa? Ó, tem que ter um procedimento. Qual é? Tem que ser antes. Opa, depois da produção da prova, porque ele começa, acho que o senhor está mentindo. O senhor tem certeza que o senhor está falando a verdade?
olha o que eu lhe avisei. E até a prolatação da sentença. E ali, nós, advogados, precisamos estar muito, muito afinados nesse momento. E aí, é onde a gente usa, né? Silêncio por questão de ordem. Sempre falo isso, silêncio por questão de ordem. Então, cuidem, porque tem que ter um procedimento. Se ele vai aplicar multa a essa testemunha, ela tem que ter o direito ao contraditório e a sua ampla defesa. Então, tem que ter um incidente processual aqui, né? Não é simplesmente, e não é o que a gente vê. Aplica, pá, 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 pá. Então, nós, advogados, temos que estar atentos, porque nós somos a testemunha é um terceiro. Aí eu fico na dúvida, meu Deus, eu advogo para o meu, eu advogo para ele. O outro advoga, quem que advoga? Deixo na mão, não deixo na mão? Então, questão de ordem, excelência. Então, tem que ter esse procedimento. E esse procedimento vem na instrução normativa. Então, o que vai dizer ele para nós? Ó? Com relação ao procedimento, né? Óbvio, né, que só acima a multa, só depois da nossa vigência da lei, né? Isso eu preciso dizer para vocês. E aí vai estar ali, ó. Vou passar para os senhores. Opa. Opa. Como é que eu faço? Não passou? Ai, voltou agora, né? Aqui. Ali. Então, este é o procedimento. Nós temos que pegar o momento que vai ser feito. Então, depois da prova, antes da sentença, abre-se incidente, a testemunha terá direito de ampla defesa, o contraditório, ela pode se retratar, e eu estava com um colega meu que me contou assim, Claudinha, olha o que ele me contou. Fui fazer uma audiência no nosso sul. Cheguei lá, eu tinha 5 testemunhas. Levaram 3 e 2 lá de reserva. E o reclamante mais 3. Diz que na primeira testemunha, a Lúcia estava só me olhando, tipo assim, putz, é verdade. Chegou na primeira audiência, na primeira testemunha, foram falar de salário por fora, testemunha falou completamente diferente do que o próprio reclamante tinha dito. Ele falou para ele, o senhor tem certeza do que o senhor está dizendo? Tenho. O senhor tem certeza do que o senhor está dizendo? Tenho. Primeira testemunha sai, ela foi conduzida presa. As 2 outras testemunhas estavam na rua. Por Deus, eu não estou mentindo. Diz que a segunda entrou, e, né, amigo, sei lá o quê, né? De novo, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Tenho certeza. O seu amigo já saiu aqui preso, o senhor... Não, eu tenho certeza. O que o senhor está nos dizendo não condiz com o que o empregado reclamante nos falou. Eu tenho certeza. Então, o senhor está preso. Conduziu, saiu. Chegou no terceiro. Isso é caso verídico. E agora, com a nova reforma. Chegou no terceiro, o cara saiu correndo, não apareceu nem na porta e não tem mais testemunha. Resumindo, eu fico me imaginando nessa audiência, né? Eu fico me imaginando eu numa audiência. Pô, que forma que a gente tem que se posicionar no incidente? Direi, meu querido, pelo menos então te retrata, ou não é? Excelência, pela ordem, né? A senhora está vendo que ele está quase desmaiando, está nervoso, vai dizer, doutora Cláudia, a senhora não intervém. Mas, pelo amor de Deus, vamos conduzir as coisas. E assim teria que ser. Mas hoje, quem trabalha na área do direito do trabalho para a instrução de uma audiência é o nosso maior perigo hoje. Então, podemos nos preocupar e cuidar. Então, tem um procedimento, tem um incidente, e nesse incidente pode se retratar. E aí, doutora Cláudia, se retratou? Se retratou, não tem mais multa. E até eu me retrato. Né? Até qualquer um faz qualquer coisa. Então, é isso que está acontecendo hoje nos nossos dias a dias. E eu não podia deixar de trazer para os senhores isso aqui. A multa é aplicada na sentença, né? E aí nós estávamos discutindo exatamente isso. A multa da testemunha aplicada na sentença. Quem recorre? Quem recorre? A multa da testemunha. Quem recorre? A gente fica... De que forma que a gente vai conduzir isso?
Então, tem mais esse problema para nós aqui resolvermos, né? Então, vamos lá. Esse procedimento que eu falei para os senhores da instrução normativa, ele tem uma discussão duvidosa da constitucionalidade dele. É como se os juízes tivessem um manualzinho para seguir. E aí, como é que eles estão manifestando e defendendo nessa situação? Artigo 765. Não botei aqui? Vou botar. 765. Os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos dela. Então, só para que os senhores também saibam o que nós temos aqui. Eu não sei qual é o meu tempo. Lu, está cuidando para mim? Só para mim entender. Com relação à exceção de competência territorial, já receberam citações com exceção? Sim. E se quem disse sim é porque advoga para empregador, né? E aí, qual é o nosso problema hoje? Hein, Lúcia? Como é que nós estamos ficando hoje? No prazo. Geralmente, as sociedades empresárias nos entregam no dia do meu protocolo de petição para falar dela. 2 dias, 3 dias. Então, hoje, a exceção de incompetência está muito delicada, muito perigosa, porque o prazo é curto, são 5 dias. Aí o juiz recebe, nós peticionamos, falando da incompetência, mostramos a prova, o juiz suspende a audiência, dia, né? E aí ele dá para a parte contrária se manifestar também no prazo de 5 dias. E aí, aqui os nossos que apareceu, porque a gente advoga Brasil afora, e a gente tem dificuldade disso, esse nosso problema, as que a gente está aí protocolizando, as defesas, nós estamos tendo êxito. Então, com relação, naquele caso específico, como outros também não tivemos. Mas fizemos muito em cima do laço, muito, muito. Aí vai para regar, pede documentação, traz para nós, de que forma que eu vou instruir, blá, muito. Tem gente no escritório que não estão dormindo, estão fazendo isso 24 horas por dia, da quantidade que se tinha, né? Da forma que vem. E nesta decisão de competência, quando ela é julgada, né, nós sabemos que ela é irrecorrível. Agora, é óbvio que eu estou falando para advogados, né? A gente está conversando, e as pessoas dizem assim, Cláudia, a gente sabe, bom, Mas, quando essa decisão de competência manda para outro TRT, aí sim cabe recurso ordinário. E como nós temos um grande número de alunos aqui, isso aqui fica também como observação da importância, né, Carol, dessa entrelinhas que nós temos para que a gente possa falar da exceção de competência territorial. Está lá no seu artigo 800, né? Eu não vou ficar lendo muitos artigos, não. Agora sim. Agora sim. É bem delicado e complicado e cuidadoso falar da liquidação dos pedidos, que é hoje o grande karma dentro do processo trabalhista, nas reclamatórias trabalhistas. E aí eu digo, a culpa é da Lúcia, que não faz. Se ela não faz, eu não recebo. Se ela não faz, eu não recebo, eu não ganho. Então, a Lúcia que comece, e todos os nossos advogados de empregados, e sindicatos, e tudo o que quer que sejam, que comecem a modificar, né, o que nós tínhamos ali do valor certo e determinado na sua inicial, porque quem recebeu em cima desta liquidação dos pedidos, o que aconteceu? Foi aonde reduziu consideravelmente. Então, o que nós temos que fazer? Ou o que eles fizeram? Em cima da palavrinha certo e determinado, os advogados de empregado não estavam entrando com as ações judiciais, porque muitas vezes os pedidos deles não são procedentes e tem aqui o quê? A sucumbência nossa. Então, quanto eu vou valorar essa ação e por quanto que eu vou ganhar, e aí a outra parte é capaz de ganhar honorários bem mais do que nós estamos aqui hoje pleiteando. É ou não é, Lúcia? É. E aí, este certo determinado ficou esse tempo todo ali como uma nuvem negra. E agora, e ali, só para a gente
passar um pouquinho, né? Eu vou só fazer uma observação antes de passar um pouquinho. Vocês, não sei se estão recebendo no escritório, e qual era a regra? Qual é a regra? Dar o valor certo determinado daquela ação, claro, qualificando. Preciso falar de qualificação, né? E, se ele não desse, o juiz julgaria extinto. O que está acontecendo hoje nas nossas práticas no escritório? Manda emendar inicial. Né? Então, viram como com o tempo, com esses 9 meses, 8 meses, a gente está aprendendo como conduzir o processo. Então, eles estão mandando emendar. Então, isso é uma observação também que é pertinente para nós. Mas aí, lá na instrução normativa 41 de 2018, né? Está ali? Está ali. Lá no seu artigo 12, fala o seguinte: para fim do que dispõe no artigo 840, seus parágrafos, o valor da causa será estimado. E aí, graças à palavra estimado, que apesar de não ser obrigatória, mas ela é um movimento nosso para que a gente direcione os processos em cima da instrução normativa, em cima do valor estimado, a Lúcia começou novamente, está indo ela, a distribuir as ações trabalhistas. E quem esteve no nosso congresso de Direito e Trabalho que nós fizemos aqui, o professor Alexandre Ramos esteve aqui, e ele falou muito claramente sobre isso. O que é o valor estimado? Né, Gui? O que é esse valor estimado? De que forma o advogado vai conduzir o valor estimado? Porque certo determinado é certo determinado. O estimado, que é mais ou menos? Então, lá no escritório a gente discute isso. Doutora, já que ele botou estimado, vamos nós também no estimado. E vamos no estimado. Falei, pois é. Nós estamos perdendo aqui o quê? A discussão dos nossos honorários e sucumbência. Então, nós, advogados, principalmente de reclamados, temos que cuidar o valor estimado e ficar em cima, analisando realmente o que é. E aí, nós falaremos de dano, né? Falar de dano, a morte. O que é o valor estimado de uma morte? Então, aqui ele vai se aplicar. Quanto custa essa morte para mim? Não sei. E a gente já sabe que já não está na tabela. Já tem outros aplicando. Então, quanto custa? E aí, para mim, pode ser que custe mais para o outro. E aí, se eu não ganho? A sucumbência. Então, o nosso ministro diz isso. E a gente precisa se ater a isso. O estimado, ele tem que ser o razoável. Ele tem que ser o mais ou menos devido. Porque, senão, o empregado continuará com problemas. E aí, em cima disso, né, a palavrinha estimado está nos salvando um pouco e as ações trabalhistas, segundo a nossa turma aí, está voltando em cima desta palavrinha. Doutora Anitta, muito obrigada por a senhora ter largado seu compromisso, vir nos prestigiar, é sempre uma honra tê-la com a gente. Agora que eu a vi, muito obrigada. E aí eu botei ali, né? Isso aqui tudo depois eu posso passar aos senhores. Eu botei ali, quando o pedido for abstrato ou de difícil mensuração, né? Como exemplo, dano, ter que ter a estimativa, sempre cuidado especial. Súmula 326 do STJ. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica sucumbência recíproca. Viu o que eu falei? É exatamente isso. Então, como a gente não sabe, não tem a ideia, aqui não se aplicará a sucumbência recíproca. Fica isso para os nossos alunos aqui também. Faltam 10 minutos, já vou lá. 5? Vocês me adoram, né? Ela me disse 10. Eu não vi. Perdão, já vou encerrar então. Tinha tanta coisa boa a falar, mas quem sabe numa outra oportunidade. Ali, com relação à multa do 400, a gente está dando exemplo assim, do valor certo. Daí, multa, a gente sabe o que é valor de multa, bota ele determinado e não fica brincando muito para não ter prejuízo, né? E aí, eu não posso deixar de falar bem rapidinho, meninas, só sobre o trabalho da mulher. Bora? Então tá bom. Bem rapidinho. Não entro no gostoso, que seria o 12 por 36, banco de horas, e aí a gente deve uma outra para a gente falar, que já tem gente ali com o olho regalado, tipo assim, porra, essa aí a gente precisava aplicar lá no hospital, aonde que vai botar a nossa clínica, com as nossas prestadoras de serviço, mas uma outra oportunidade, fizemos outro, né, Rafael? Só direcionado a isso, e aí que a gente possa contribuir. Vamos falar do trabalho da mulher. E aqui, confesso às senhoras, que eu, muitas e muitas vezes, fui procurada como representante da OAB por colegas nossas, advogadas que atuam para empregador, que diziam, Claudinha, pelo amor de Deus,
Esse intervalo de 15 minutos antes de ela fazer as horas extras tem que acabar. As mulheres estão perdendo espaço como empregadas. E vou falar assim, principalmente nas redes de supermercados, né? Aqueles trabalhos ali que elas estão em caixas, elas não tinham mais a empregabilidade. Aí está ali a minha linda aluna do RH, lá de um cliente, que eu vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda, até porque não é meu bem que eu queria que fosse, e no qual, aqui, a gente sabe da dificuldade que tem. E aí foi, com a vigência da lei, revogado esses 15 minutos, nos dando oportunidade para que todas nós mulheres podemos trabalhar, fazer horas extras, tanto quanto eles, sem qualquer problema. E aí, só para falar do intervalo de amamentação, também, aqui nós temos com crianças, né, bebê até 6 meses, onde a mulher poderá ter os seus 2 intervalos de 30 minutos para que possa fazer aqui o seu descanso da amamentação. Aqui também tem uma particularidade que eu gosto, para mim, que advoga para empregador. De que forma eu vou combinar isso com a nossa funcionária? Quando que ela vai ter esse período? Vou dizer para vocês, muitas delas estão pedindo para nós para sair mais cedo. Como há um acordo aqui individual que eu possa fazer, a gente vai aplicar o horário pretendido por ela. Só nós, advogados, temos que cuidar. Como que ela está pedindo isso? Para não dizer que você está tirando o direito de amamentação, né? Então, ficam essas observações. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui no AB. Obrigada por ficar em meio-dia. Agradeço a presença de todos. E não deixem de vir à tarde, que a tarde será sensacional. Obrigada a todos.